Você aí atrás provavelmente já deve ter ouvido esta voz no filme. Eu estou me desculpando. Você também já deve ter ouvido essa voz nessa animação. Não! Está piorando! Fala galerinha do Comentário Nerd, beleza? Aqui quem tá falando é o Henrique e hoje nós vamos conhecer a carreira do excelente dublador Ricardo Schnetzer. Quem não luta pelo seu povo não pode dominar este mesmo povo. Lincoln. Sem poder enquanto eu estou aqui, mas eu sou seus poderes combinados e ampliados. Sim, galerinha, alguns dias atrás eu realizei uma enquete na aba da comunidade aqui do YouTube, onde eu coloquei alguns dubladores e perguntei qual desses que vocês queriam conhecer a carreira. E o Ricardo Schnetzer ganhou com uma larga vantagem. Então hoje nós vamos visitar a carreira de um dos dubladores mais marcantes da dublagem carioca e brasileira. Mas antes eu queria pedir para você atrás esmagar o like, se inscrever no Comentário Nerd caso você não seja inscrito e também eu queria pedir para você seguir nosso Instagram, que é @comentarionerd, e lá eu mantenho vocês mais atualizados do que eu estou produzindo e de quando eu vou abrir enquete aqui na aba da comunidade. E um último aviso que eu tenho para vocês é que todas as fontes que eu utilizei para fazer esse vídeo vão estar na descrição. Vai ter entrevista dele no The Noite, tem a página dele na Dublanet, enfim, tem bastante conteúdo lá. Se você quer saber um pouco mais dele, linkzinho aqui, vai ter tudo na bio do vídeo. Então, chega de enrolação e vamos conhecer aí a carreira do ótimo Ricardo Schnetzer. Ricardo Luiz Guimarães Schnetzer nasceu no Rio de Janeiro no dia 13 de abril de 1953. Em entrevista ao programa do Danilo Gentili, o Ricardo Schnetzer revelou que seu primeiro contato com a dublagem foi quando ele tinha 9 anos de idade, quando ele assistiu duas produções muito famosas, que foi o clássico National Kid e o Vigilante Rodoviário, que eram produções que ele assistia dublado. E ele revelou que quando criança ele sabia que aquelas produções não eram oriundas do Brasil, e ele ficou muito curioso de saber como que uma produção japonesa ou uma produção americana estava sendo produzida, estava sendo feita em português. Foi então que essa curiosidade fez com que ele conhecesse o ato de dublar. Anos depois, quando ele tinha 14 anos, Ricardo descobriu que seu avô, que era engenheiro, tinha um sonho muito antigo que ele não pôde realizar. Esse sonho era o sonho de ser ator. Vale a pena lembrar que naquela época, a pessoa que tinha o sonho de ser ator, ela era meio que discriminada, porque era uma profissão que supostamente não dava futuro e não dava dinheiro. Então ele revelou que o avô dele abriu mão desse sonho de ser ator e foi procurar uma profissão que desse dinheiro. Sendo assim, o avô dele se tornou engenheiro, que era uma área mais conhecida com mais oportunidades. Vale a pena lembrar que isso foi há muito tempo atrás. E esse avô dele levava ele para assistir várias peças teatrais. E o Ricardo começou a se tornar muito fã de atuação, teatro e cinema. Inclusive, seu avô foi um dos maiores apoiadores no início da carreira de atuação do Ricardo Schnetzer. Na entrevista que ele deu para o programa do Danilo Gentili, ele mostrou, ele revelou como é que foi quando ele contou para a família dele que ele queria ser ator, que ele tinha vontade de trabalhar com atuação. Fato curioso, que por mais que naquela época não existisse muito apoio, os pais dele apoiaram e o avô dele ficou muito feliz de saber que o neto dele ia correr atrás do seu grande sonho. O primeiro contato profissional do Ricardo com a dublagem foi quando ele tinha 20 anos de idade, em 1973. Ele viu um anúncio de estágio para dublar nos saudosos estúdios da Herbert Richards em um mural da antiga FEFIEG, acho que é assim que se pronuncia, que hoje é a Unirio. Nessa época, ele estava começando a escola de teatro, ele estava começando a ingressar na atuação. Uma curiosidade bem legal de saber é que quem ministrava esse estágio era o saudoso dublador Valdir Fiore. E obviamente que o Ricardo Schnetzer ficou curioso e correu atrás desse estágio que ia ter na Herbert Richards. E um fato muito, mas muito curioso e inusitado é que o Ricardo Schnetzer entrou para esse estágio, fez durante alguns meses e ele foi reprovado. Eu fui reprovado no teste de dublagem. Semana que vem eu estava lá, semana seguinte eu estava lá, insistindo. Sim, galerinha, nessa época não se existia muitos dubladores, então o Ricardo Schnetzer viu que ele poderia voltar nos estúdios da Herbert Richards não como dublador, mas sim como uma espécie de ouvinte, e sendo assim, ele começou a se infiltrar, vamos dizer assim, nos estúdios da Herbert Richards
para ver os dubladores dublando. Inclusive, na entrevista do Danilo Gentili, que obviamente vai estar aqui na descrição, ele revelou que uma pessoa foi bastante importante para que ele conseguisse aí entrar e assistir esse processo de se dublar, que foi a grande diretora e dubladora, que, fato curioso, foi a primeira diretora mulher dos estúdios da Herbert Richards, Angela Bonatti. Sim, a Angela Bonatti, que estava dirigindo algumas produções, deixou com que o jovem Ricardo entrasse nos estúdios e assistisse os grandes dubladores dublando no início da dublagem. Vale lembrar que nessa época a dublagem era feita em forma de bancada, ou seja, os dubladores que estavam, os atores e dubladores que estavam na cena entravam todos juntos no estúdio e lá eles se assistiam trabalhando e dublavam juntos. 2 anos depois dessa infiltrada que ele deu aí nos estúdios, o Ricardo Schnetzer ganhou a chance de começar a dublar. E foram anos dublando nos saudosos estúdios da Herbert Richards, aonde, além disso, o Ricardo foi diretor de dublagem por mais de 25 anos. E obviamente que esse fato, dele ter entrado nos estúdios e assistido, principalmente visto como que a Angela Bonatti dirigia e os outros diretores, causou no Ricardo uma vontade de dirigir, e ele durante muitos anos foi um dos diretores mais presentes na Herbert Richards. Além dos estúdios da Herbert Richards, Ricardo também trabalhou nos estúdios Audiocorp, Bluebird e Alcateia. E na dublagem, o Ricardo Schnetzer ficou muito conhecido por ter uma voz com um tom único. A voz do Ricardo Schnetzer é aquela típica voz que quando você ouve, principalmente o fã de dublagem, a pessoa para e fala: é a voz do Ricardo. Umas pessoas pressionadas se concentram, outras desarmam. Consegue controlar seu talento. Hoje, o Ricardo Schnetzer tem 68 anos de idade e continua atuando na dublagem. E por falar em dublagem, agora vamos àquela parte do vídeo que vocês mais curtem, que é a parte onde nós vemos os principais trabalhos do dublador. Obviamente, lembrando, tudo foi tirado da Dublanet, que tem uma página exclusiva do Ricardo Schnetzer com todos os trabalhos dele na dublagem. Vamos começar pelos atores, já que ele dubla muito ator famoso, como por exemplo o fato dele ser o dublador do Nicolas Cage. Sabia que Thomas Edison tentou e fracassou quase 2000 vezes até desenvolver o filamento de algodão carbonizado para a lâmpada incandescente? Além disso, ele é o dublador do Richard Gere, também foi o dublador principal do Tom Cruise e dublou o Val Kilmer, em algumas produções. Quero contratá-la como minha funcionária. Será que poderia ficar essa semana comigo? Me dá? Eles são bandidos, Johnny. Vão se identificar como sendo agentes federais e eles vão te enganar. Eles vão contar mentiras a meu respeito. Como eu falei pra vocês, ele é o dublador do Al Pacino. Também dublou o John Cusack e o Patrick Swayze. De vocês do tempo em que eu não era nada. Todos aqui nesta sala me devem alguma coisa. Cara de amigo. Além disso, ele é o dublador do Judge Reynolds, do Jackie Chan e do Bill Paxton. Eu vou semana que vem. Quer ajuda? Ah, pode. Eu estou procurando meu brinco. Outros atores famosos de Hollywood que ele já dublou foi o Kurt Russell, o Michael Wilcott e o Daniel Day-Lewis. Ah, você sabe o que o velho Jack Burton sempre diz numa situação dessa? Jack Burton, sou eu. E além de ser muito famoso de dublar esses atores, que fizeram muitos filmes famosos, o Ricardo também dublou personagens famosos de séries, como por exemplo o Jaime Lannister, do Game of Thrones. Além disso, ele é o John Schneider no Smallville, o Michael Hurst, no Hércules. Na primeira vez que se matou um homem, você percebe que não passamos de sacos de carne, sangue e ossos para manter tudo em pé. E ele foi o dublador do Sr. Turman, que é um personagem muito querido da série do Todo Mundo Odeia o Chris. Negro é um cara negro. Você vai atrapalhar o equilíbrio. Vai ser o bode expiatório da sua turma. Qual é o problema, hein? Você é cubano? Hã? E obviamente que temos que falar que ele foi a voz do Fernando Klunga, que é um ator muito famoso das novelas mexicanas. É verdade, Maria. É de você que eu gosto. Só mesmo de você. Assim como é. Para poder, um dia não muito distante, me casar com você. E agora vamos àquela parte que eu falo da dublagem que o Ricardo Schnetzer fez, que eu particularmente tenho um carinho maior e que é a dublagem que mais marcou a minha vida. No caso do Ricardo Schnetzer, é o Jim Carrey dando vida ao Ace Ventura. Então, meus amigos, ela está sofrendo do pior caso de hemorroidas jamais visto na face da Terra.
Falamos dos filmes, o Ricardo Schnetzer também dublou bastantes personagens marcantes das animações, como por exemplo o Capitão Rex nas principais produções aí animadas do Star Wars. Além disso, ele é o dublador do Aluru na animação, do Thundercats, e também do Maurice no Madagascar. Eu acho que essa sua ideia de jirico não agradou muito. Esse negócio de democracia é coisa passageira. Foi o dublador do Marcel na animação Rio, também dublou o Lancelot no Shrek 3º. Lembra daquela parada dele que eu disse pra vocês? Não, seu Zé Mané, que parece até eu quando tinha essa idade. Esperto, criativo. Pra você, moleque. Foi o dublador do Dory na animação Cavalo de Fogo, o macaco do Kung Fu Panda, dublou o personagem do Hank na clássica animação Caverna do Dragão. Sinal de encrenca, eu dou o sinal. Também foi o dublador do Slade nas animações dos Jovens Titãs. Comportamento perigoso, Robin. Deve estar muito ansioso por me ver. Eu estou lisonjeado. Uma curiosidade, ele é o dublador do Wall-E na animação que a gente teve Onde Está o Wall-E e dublou o Orochi Hattori no Death Note. Eu estou tentando descobrir por que o mar está esvaziando e eu imagino que você tem alguma informação. Bom, e a dublagem que o Ricardo Schnetzer fez nas animações que mais marcou a minha vida, obviamente, foi o Capitão Planeta, que é uma animação que eu amava. Os seus poderes, eu sou o Capitão Planeta! Seus anéis estão momentaneamente sem poder enquanto eu estou aqui, mas eu sou seus poderes combinados e ampliados. Então é isso, esse é o videozinho de hoje mostrando pra vocês um pouco da carreira do Ricardo Schnetzer, um dublador que marcou aí a minha vida e uma geração inteira, um dublador que persistiu muito no sonho dele de ser dublador. Como eu falei pra vocês, ele foi reprovado no primeiro estágio e correu atrás e hoje se tornou um dos maiores dubladores que o Rio de Janeiro e a dublagem já viu. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esqueça de esmagar o like, se inscrever no Comentário Nerd caso você não seja inscrito e seguir nosso Instagram, que é @Comentário Nerd, e lá eu mantenho vocês mais atualizados do que eu estou produzindo. Comenta aqui embaixo também outros dubladores que vocês queiram aí conhecer a carreira deles. Por hoje é só, um abraço e até o próximo vídeo.